Olá, meu nome é Fernando Spiller. Eu estou gravando essa aula, uma aula de farmacodinâmica para os cursos de graduação. Antes de começar, vou me apresentar. Eu fiz minha graduação no curso de farmácia, na Faculdade de Farmácia, na PUC do Rio Grande do Sul. Depois fiz meu mestrado e doutorado em farmacologia na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP, em São Paulo. Fiz um período de doutorado sanduíche na Universidade de Torino. Posteriormente fiz um pós-doutorado também na mesma Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E posteriormente, em 2014, fiz um outro pós-doutorado no Scripps, em San Diego, na Califórnia. Então, durante esse tempo, eu trabalhei com a parte de farmacologia, mas mais voltada na área de inflamação e resposta imune inata. E no Scripps trabalhei um pouco mais com a resposta imune adaptativa, estudando alguns mecanismos de tolerância do sistema imune. Vou começar aqui a fazer o share dos slides. Bom, aqui tem o meu e-mail, se vocês precisarem entrar em contato. E aqui também tem o site do laboratório, o Laboratório de Imunobiologia. Vocês vão encontrar algumas informações sobre a pesquisa que a gente faz na UFSC, não só minha, mas de outros professores. O laboratório ele é composto por outros professores, outros grupos de pesquisas, também na área de inflamação, microbiologia e imunologia. Então, quem tiver interesse em fazer iniciação científica ou está pensando no mestrado, doutorado, pode acessar o site ou entrar em contato comigo ou com os outros professores, que serão muito bem-vindos. Bom, a farmacodinâmica, ela estuda basicamente os mecanismos de ação dos fármacos ou de drogas. Então, ela vai estudar como esses compostos exercem seus efeitos nos organismos, ou como eles modificam os sistemas fisiológicos ou fisiopatológicos pré-existentes no, nos organismos que recebem esses fármacos ou drogas. Então vou falar um pouquinho aqui da história de alguns autores que foram importantes que fundamentaram os conceitos em farmacologia. E um deles é o Langley, que trabalhou durante 30 anos um tema tentando entender como as drogas funcionavam. Mas no final, no início do século XX, entre 1901 e 1906, ele publicou uma série de trabalhos que levaram ele a fundamentar o termo de substâncias receptivas. Então, ele postulou que as drogas elas agiam nos tecidos através de substâncias receptivas. E aqui tem um experimento, um exemplo de um experimento que ele fazia, que aqui essa ave ela está anestesiada e nesse experimento ele administrou nicotina por via intravenosa. Então o que ele observava nessa ave quando administrava nicotina era uma contração do músculo esquelético. Então ele observava que esse músculo eles se contraíam, que induziam uma rigidez nas pernas aqui da ave. Essa rigidez ele descreve no trabalho que é uma rigidez bastante rígida mesmo, diferente dessa contração das asas, que não eram tão rígidas, e ele descrevia essas diferenças, tentou descrever como uma questão anatômica, o fato aqui de ter fibras vermelhas, basicamente músculo composto por fibras vermelhas, diferente aqui da musculatura das asas, onde era poucas fibras vermelhas e mais um músculo branco. Isso é o que ele descreveu no trabalho. E aqui ele está segurando a cabeça da ave, porque o que ele iria mostrar era aquela abertura da pálpebra após a administração de nicotina. Então esse efeito ele perdurava durante 8 a 10 minutos e depois tinha um relaxamento. E ele observava essa contração no animal íntegro ou mesmo quando ele fazia a desinervação, quando ele rompia a seção, cortava os nervos dessa ave que inervavam esses músculos,
e deixava degenerar por de 1 a 3 semanas, dependendo do experimento, e mesmo na ausência desse sistema nervoso que dava o suporte para esse músculo, ele conseguia ver a contração. Então, nessa época, eles já sabiam que o sistema nervoso que chegava nesses músculos era separado do músculo, isso foi demonstrado em 1866, então eles já tinham uma ideia de que eram entidades separadas, e por muito tempo eles imaginavam que essas substâncias, esses estudos foram basicamente com base no curare, que era um paralisante muscular, e eles achavam que esse curare ele atuava em alguma estrutura intermediária entre o músculo e o nervo. Então, isso foi objeto de estudo por muitos anos de anatomistas e histologistas tentando procurar essas estruturas que ligavam o curare. Bom, bom, e nesses experimentos eles também utilizavam algumas substâncias que bloqueavam a ação, por exemplo, da nicotina. Então, e o que eles observavam é que, por exemplo, usando alguns antagonistas que bloqueavam esse efeito da nicotina, eles observavam que esse efeito dos antagonistas ele não era devido a um bloqueio da maquinaria contrátil da célula. Então, por exemplo, se eles administrassem cloreto de bário ou dessem um estímulo elétrico diretamente no músculo, esse músculo continuava contraindo. Mas, de alguma maneira, a nicotina ou outros agonistas não tinham mais esse efeito de induzir contração. Então, esse tipo de observação eles foram feitas em diferentes preparações, diferentes tecidos, por diferentes grupos de estudo. Por exemplo, estímulo um tipo de experimento que eles faziam era utilizar pilocarpina, e eles observavam a contração da pupila, mesmo a pupila desnervada, continuava contraindo com a adição de pilocarpina, e a atropina era uma substância que conseguia bloquear essa contração. E, mas esse bloqueio também não era devido a um defeito na maquinaria contrátil da célula. Então, com isso, levou eles a imaginar que teria alguma substância que ligava esses compostos que era diferente da maquinaria contrátil da célula. Então, estava tendo algum efeito de bloqueio. E eles chamaram isso de substância receptiva. E ele traz uma série de observações no trabalho dele que são até hoje atuais, e ele assim, algumas observações que ele faz é que essas substâncias receptivas elas funcionavam como conectores. Então hoje a gente sabe que, hoje esse termo a gente denomina de receptores, e a gente sabe que esses receptores eles servem como uma ponte de comunicação entre as células. Então serve para comunicar o que está acontecendo no meio extracelular e com o meio intracelular. Então ele também traz algumas observações que essas substâncias receptivas elas tinham preferência por compostos, porque dependendo o composto que tinha, ele tinha um efeito maior ou menor, por exemplo, na contração muscular ou na secreção salivar. E existia uma similaridade entre as substâncias receptivas para diferentes compostos. Então, eles observavam que tinha um efeito que era comum e similar para diferentes tipos de substâncias receptivas. Então ele chama a atenção que esses receptores, as substâncias receptivas, elas eram conectadas via o desenvolvimento filogenético e fixados pelo uso. Então, nessa época dos trabalhos dele, o trabalho de Darwin já havia sido publicado em 1859, então provavelmente assim, pelo que ele traz no texto, ele conhecia esse trabalho de Darwin.
Uma outra observação que ele faz no trabalho dele, especificamente nesse trabalho de 1905, é que as células podiam ter substâncias receptivas inibitórias, ativatórias ou mesmo ambas os receptores. E uma observação que ele faz no texto era que a afinidade da nicotina era muito maior que o curare. Então a nicotina ela induzia uma contração do músculo e o curare ele tinha um efeito de bloquear essa contração. Então aqui já deixo uma pergunta para os alunos que vão assistir, que estão fazendo esse curso de farmacologia, é se essa observação que ele fez, se é possível medir a afinidade com base no efeito de um fármaco ou de uma droga. Então, fica essa pergunta aí para vocês pesquisarem. Então, o Langley, então, ele cunhou esse termo de substância receptiva, mas teve um outro autor que contribuiu para essa definição do termo receptor e principalmente em termos funcionais do receptor, que foi o Paul Ehrlich, que era um microbiologista, imunologista enfim, um cientista que atuava em várias áreas, e ele estudava principalmente a parte de imunologia e ele estudava a parte de toxinas e anticorpos, e ele nos trabalhos dele ele falava que os anticorpos e as toxinas se ligavam em receptores. Mas ele, nos trabalhos, antes dos trabalhos do Langley, ele não acreditava que as drogas também se ligassem em receptores, porque ele observava que a ligação de anticorpos ou de toxinas era uma ligação muito mais forte do que quando comparado com a maioria das drogas. Então, falava, bom, a droga tem uma ligação muito menor, com uma afinidade ou com uma força de ligação menor, então provavelmente esteja ligando em outras estruturas diferentes de receptores. Mas, posteriormente à publicação dos trabalhos do Langley, ele já traz que as drogas também ligariam em receptores e, para diferenciar dos anticorpos, ele chamou isso de quimiorreceptores. E o Ehrlich ele ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1908 e ele foi uma das primeiras, talvez o primeiro cientista a introduzir a quimioterapia para as pessoas. Então na época ele encontrou uma substância para o tratamento da sífilis e esse tratamento ele foi efetivo para curar as pessoas da sífilis. Então ele foi uma das primeiras pessoas a introduzir a quimioterapia que a gente conhece hoje. Bom, posteriormente, em 1926, o Clark, ele trabalhando com alguns tecidos, aqui vou mostrar um exemplo para vocês, esses slides aqui são da professora Elizabeth, que gentilmente me cedeu esses slides, e ele trabalhava, o Clark, com o músculo reto abdominal de rã e coração. Então, o que ele observava, o tipo de experimento que ele fazia, então, numa das extremidades esse músculo, esse tecido ele é fixo e na outra está conectado a um aparelho, um quimógrafo que consegue registrar a tensão desse tecido. Então aqui você registra dá uma tensão inicial aqui, por exemplo, de 1 grama, e depois você consegue medir o quanto desse tecido relaxa ou contrai. Então aqui esse tecido está dentro de um banho de órgão, que é uma cuba de vidro com uma solução contendo glicose, sais de cálcio, magnésio, para tentar manter ou mimetizar uma solução fisiológica. E também com o aporte de oxigênio nesse tecido para manter a integridade do tecido e que ele fique funcional e possa responder a estímulos. Então, dependendo do tecido que você trabalha, isso pode ficar funcional durante horas. Então, aqui no eixo X tem a concentração do fármaco
no caso aqui de uma droga, ele utilizou acetilcolina, e no eixo Y está medindo essa tensão. Então aqui, conforme vai adicionando concentrações crescentes de acetilcolina, o que ele observava era uma contração desse tecido. Então, quanto maior a concentração da droga, maior era a tensão, maior era a contração do tecido. Por outro lado, quando ele trabalhava com um tecido, um músculo cardíaco, ele observava um efeito contrário. Então, quanto maior a concentração de acetilcolina que ele administrava nesse tecido, nesse músculo cardíaco, ele observava um relaxamento desse tecido. Então, menor era a tensão. Então, aqui em termos gráficos, se você plotar aquele resultado aqui em termos de, no eixo X, a concentração de acetilcolina em log, e no eixo Y aqui em percentual de contração, no caso do músculo reto abdominal, ou aqui no caso do ventrículo, em percentual de inibição da contração, o que a gente observa é uma curva em sigmoide. Então aqui tem algumas características importantes nessa curva. Então aqui nessa fase inicial, conforme vai adicionando concentrações da droga, você vê uma variação pequena no efeito, tanto aqui no início como no final. Então aqui variações da droga produzem um efeito pequeno na contração. E aqui até que chega um momento que é o efeito máximo que esse tecido suporta. Então aqui ele entrou num platô de contração. Então não adianta adicionar quantidades maiores de acetilcolina, que a gente não vai observar um efeito maior na contração do tecido, porque ele já chegou no limite de contração. E aqui nessa faixa intermediária, então pequenas variações na concentração das drogas produzem um efeito bastante evidente na contração do tecido, ou no relaxamento. Aqui tem uma outra informação que é CE50, que seria a concentração necessária da droga para produzir 50% do efeito máximo. Você vem aqui, efeito máximo 100%, 50% do efeito máximo, vai até a curva e desce no eixo X, você vai encontrar a concentração do fármaco necessária para induzir 50% do efeito máximo. Então isso é CE50, ou quando você está trabalhando in vitro, ou DE50 quando está trabalhando em vivo, que aí seria a dose efetiva para induzir 50% do efeito máximo, daquele efeito que você está observando naquele experimento específico, que no caso é uma contração ou relaxamento, dependendo do músculo que você está avaliando. Então, de acordo com Clark, ele postulou a seguinte teoria, isso em 1926, que o efeito das drogas obedecia à lei de ação de massas, ou seja, quanto maior a concentração da droga ou do fármaco, maior é o efeito. E aqui já fica uma outra pergunta para os estudantes: por que em alguns tecidos a droga tem um efeito e em outros tecidos esse efeito é diferente? Aqui no caso da acetilcolina, ela tem um efeito de contração do músculo reto abdominal e um efeito de relaxamento do tecido cardíaco. Então fica aí para vocês pesquisarem também. Bom, posteriormente, em 1956, o Stephenson publicou um outro trabalho mostrando que algumas drogas elas produziam um efeito máximo no tecido. Aqui também tem um percentual de contração em relação à concentração desses fármacos. E aqui tem 3 fármacos, butil, hexil e etil, que era um fármaco que ele estudava e fazia algumas modificações nessas moléculas. E ele via que esses 3 compostos induziam um efeito máximo, mas outros compostos eles não conseguiam chegar à indução desse efeito máximo. Então ele chamou esses fármacos, essas drogas, de agonistas parciais, para diferenciar dessas outras substâncias que eram chamadas de agonistas totais ou agonistas plenos. Então ele introduziu esse conceito de agonistas parciais com esse trabalho que ele publicou
em 1956. Bom, aqui já tem um outro conceito que é importante na farmacologia, que é o conceito de eficácia. Então, que seria a capacidade, a propriedade desse complexo droga-receptor de evocar uma resposta tecidual. Então, aqui você tem o complexo formado pela droga nesses receptores, consegue induzir um efeito máximo, mas diferente desses outros compostos que conseguem induzir um efeito parcial. Então, em termos de eficácia, esses três compostos aqui eles são mais eficazes que esses agonistas parciais, porque eles conseguem chegar a um efeito máximo que o sistema tolera. Então, a eficácia deles é maior do que esses outros compostos que produzem um efeito somente parcial. Então, aqui também tem um outro gráfico que eu peguei desse site aqui, só para exemplificar, que é para mostrar o efeito de um antagonista. Então, o antagonista ele não tem efeito no tecido per si. Então, você pode adicionar concentrações crescentes desse antagonista que você não vai ver uma resposta, seja ela uma resposta de contração, de relaxamento. Então, por definição, o antagonista ele não induz efeito no tecido, mas o que ele faz é antagonizar o efeito de um agonista. Então, por exemplo, aqui você tem um percentual de resposta de um agonista isolado, sozinho, ele produz essa resposta. Agora, se você adicionar uma concentração X do antagonista, você vai precisar de uma concentração maior do agonista para induzir o mesmo efeito. Então aqui você vê que essa curva foi deslocada para a direita. Então aqui está a concentração, então quanto mais para cá, mais substância é adicionada. Então você precisa adicionar uma concentração maior do agonista para induzir o mesmo efeito. Então aqui, se a gente vier aqui na CE50, que é aquele conceito que eu falei para vocês de a quantidade de droga necessária para induzir 50% do efeito máximo, a gente pode observar que a CE50 do agonista na presença do antagonista era muito maior. Ou seja, você precisa de uma quantidade maior, de uma concentração maior de agonista para induzir o mesmo efeito. Então aqui posteriormente um outro trabalho publicado em 1947 que introduzia um conceito de razão da dose. Na verdade, esse autor ele criou uma fórmula matemática para calcular essa razão da dose, que seria o fator pelo qual a concentração do agonista pode ser aumentada para produzir o mesmo efeito na presença do antagonista. Então aqui, essa primeira curva em azul é uma concentração de isoprenalina, está mostrando a resposta da isoprenalina nela sozinha. E aqui nessas nessas três curvas em vermelho seria a concentração, o efeito da isoprenalina na presença de uma concentração X de antagonista, aqui 2x e aqui 3x. Então, conforme você aumenta a concentração do antagonista, você também vai precisar de uma quantidade maior de agonista para induzir aquele efeito máximo. Então, esse efeito do antagonista ele é superável. Então, mesmo na presença do antagonista, é possível chegar nesse efeito máximo. Então, a droga continua sendo eficaz, mas é necessário uma concentração maior. Então, esse tipo de antagonismo a gente chama de antagonismo competitivo reversível. Então, reversível porque esse bloqueio ele foi superado, e competitivo porque mesmo lá na época do Langley, eles já tinham uma ideia de que essas drogas, tanto agonista como antagonistas, elas estavam competindo pelo mesmo sítio de ligação. Então, quando a gente observa um gráfico parecido com esse, ou com essas características, de que mesmo na presença do antagonista, o agonista consegue atingir o efeito máximo, então isso é um forte indicativo, ou um indicativo de que esse antagonista que está sendo testado, ele é um antagonista competitivo reversível. Então,
tanto o agonista como o antagonista, eles estão competindo pelo mesmo local de ligação no tecido. Então, estão competindo pelo mesmo receptor e pelo mesmo sítio de ligação. Então, isso é uma curva clássica de o efeito de um antagonista competitivo reversível. Então, nessa época, estava claro que tanto os antagonistas como os agonistas, eles ocupavam os mesmos sítios de ligação. Mas isso só foi realmente demonstrado experimentalmente quando com o surgimento dos ensaios de binding, que aí eles conseguiram avaliar isso de uma maneira bioquímica. Então, mostrando que na presença, que havia mesmo uma competição entre essas duas drogas. Então, eles faziam alguns ensaios com as moléculas marcadas e eles conseguiam ver que quando eles adicionavam o agonista e adicionavam uma concentração crescente de antagonista, esse antagonista conseguia deslocar, desgrudar essa molécula do tecido. Então, mostrando realmente que tanto os antagonistas e agonistas competitivos, eles ocupavam o mesmo sítio de ligação. Então, aqui um resumo de alguns conceitos importantes. Então, o receptor ele é uma molécula-alvo com a qual a droga se combina e inicia uma cadeia de eventos, produzindo seus efeitos. O agonista é uma substância que se liga no receptor e desencadeia um efeito biológico. E diferente do antagonista, que é uma substância que se liga ao receptor, mas ela não produz efeito por si só, mas ela contrapõe-se ao efeito do agonista, porque elas estão utilizando o mesmo sítio de ligação. Então, vai existir uma competição por esse sítio de ligação. Então, os agonistas totais são as drogas ou fármacos que promovem o efeito máximo que o sistema suporta, aquele sistema em análise. Então, a eficácia dele seria igual a 1. E um agonista parcial é substância com atividade de agonistas, mas que não produzem um efeito máximo. Então, ele vai ter uma eficácia entre 0 e 1. E os antagonistas, eles interagem com o receptor, mas não são capazes de promover um efeito biológico. Então, a eficácia deles é igual a 0. Então, aqui, eficácia seria a capacidade do fármaco em desencadear uma resposta. E afinidade é a capacidade da substância em formar um complexo com o receptor. Então, nesse caso, tanto o agonista como o antagonista, eles têm afinidade pelo receptor, porque eles conseguem se ligar e formar um complexo. Então, aqui tem um outro tipo de gráfico mostrando o mesmo efeito do fármaco no eixo Y em relação à concentração do fármaco no eixo X, mas aqui a diferença, a gente não está vendo uma sigmoide, mas sim essa curva, porque aqui no eixo X essa concentração do fármaco foi plotada de uma maneira linear. Então, as informações você também são as mesmas, mas é só uma forma gráfica diferente de demonstrar a mesma coisa. Então, aqui também a gente pode encontrar a CE50. Então, aqui o efeito máximo, 50% do efeito máximo, você vai até a curva, desce no eixo X, você vai encontrar a concentração do fármaco necessária para induzir 50% do efeito máximo. Então aqui é esse outro gráfico que eu mostrei antes para vocês, que tem essa sigmoide, e aqui a gente pode tirar várias informações desse tipo de gráfico. Então aqui eu já conversei antes, já falei antes sobre esse efeito máximo. Então, nesse momento aqui, você pode adicionar concentrações crescentes ou maiores do fármaco ou da droga em estudo e você não vai observar um efeito aditivo. Então, ou seja, esse sistema ele já entrou na capacidade máxima que ele suporta. Aqui tem essa inclinação do gráfico, que é o slope. Então, aqui pequenas variações na concentração do gráfico na concentração do fármaco induzem um efeito bastante expressivo. Aqui a CE50, que a gente já falou, e aqui também em termos de potência. Então,
você consegue avaliar a potência de drogas ou de fármacos diferentes. Então, mas para você avaliar a potência, as duas substâncias elas têm que ser avaliadas nas mesmas condições experimentais, para você comparar o efeito das duas drogas. Então, por exemplo, quanto mais para cá tiver deslocado a curva, menor é a potência, porque você vai precisar de uma quantidade maior de droga ou de fármaco para induzir o mesmo efeito. E quanto mais para esse lado aqui, você precise, mais quanto essa curva, quanto mais deslocada para cá, próximo do eixo Y, maior será a potência do fármaco ou da droga em estudo, porque você vai precisar de uma quantidade menor de substância para produzir o mesmo efeito. Então aqui nesse caso está mostrando dois exemplos de duas substâncias, aqui também no eixo X a concentração e no eixo Y o efeito, e aqui a droga D a gente consegue, dá para observar que essa droga consegue atingir o efeito máximo do tecido, diferente da droga E que não consegue. Então, em termos de eficácia, essa substância D ela é mais eficaz que a substância E. E em termos de potência, então a gente tem que vir aqui na CE50 delas e ver a concentração necessária para induzir 50% do efeito máximo. Então aqui nesse caso a gente pode observar que a concentração, a quantidade de substância D, ela é muito menor para produzir 50% do efeito máximo quando comparado com a substância E. Então aqui na E você precisa de uma concentração maior para atingir 50% do efeito máximo. Então a substância D ela é mais eficaz porque ela atingiu esse efeito máximo e ela é mais potente porque ela precisou de uma quantidade menor de substância para induzir 50% do efeito máximo. Já nesse outro gráfico, a gente tem três substâncias diferentes, A, B e C. Então, todas elas atingiram o efeito máximo. Então, a eficácia delas é a mesma. Mas aqui a substância A ela é mais potente que a B e mais potente que a C, porque foi necessária uma concentração menor dessa substância para atingir 50% do efeito máximo. Então, isso aqui em termos experimentais pode parecer um pouco vago para quem não está acostumado a trabalhar experimentalmente, mas se a gente extrapolar isso para uma situação clínica, vamos supor aqui que isso seja por um medicamento para dor de cabeça e esses medicamentos têm um efeito analgésico, então a gente pode comparar aqui que tanto a substância A, B ou C, elas têm a mesma eficácia, então todas elas conseguem ter esse efeito analgésico, então, mas a substância A é mais potente que a B e que a C para atingir esse efeito analgésico. Então, se fosse escolher entre a substância A, B ou C, a gente sempre dá preferência para a substância mais potente, porque você precisa de uma quantidade menor de fármaco ou de droga para atingir aquele efeito analgésico. Então, via de regra, de uma maneira geral, é lógico que tem algumas exceções, mas a preferência por um fármaco ou por uma substância é por aquela, você fazer escolha por aquela droga mais potente, porque você precisa de uma quantidade menor para que vai ser administrada para esse organismo. Então, quanto menor a quantidade de droga ou de fármaco administrada, menor é a chance de ter efeitos adversos. Então, a gente sempre opta, se você tem três opções terapêuticas, as três têm a mesma eficácia, mas numa delas a concentração é menor, então provavelmente os efeitos adversos desse fármaco vai ser muito menor do que os outros. Então, nesse caso aqui, tivesse que escolher entre um agente terapêutico, a escolha mais provável, mais inteligente, seria pela escolha do fármaco A, por ele ter uma tendência muito menor de induzir efeitos adversos. Então, a potência, em termos de definição, seria a quantidade da droga ou do fármaco necessária para produzir 50% do efeito máximo.
Então, as propriedades, a eficácia de um fármaco ou de uma droga, ela é resultante de duas características importantes, que seriam as características da droga ou do fármaco, ou seja, a capacidade dessa droga formar um complexo com o receptor ou com o sítio de ligação. Então, isso se dá em termos de afinidade. E também é medido pelas características do tecido, ou seja, o número de receptores que estão presentes nesse tecido, ou o número de segundos mensageiros, ou seja, a capacidade desse tecido de amplificar esse sinal. Aqui uma pergunta que é interessante e intrigante, que eu deixo também para os estudantes para vocês refletirem, é por que um agonista produz efeito e um antagonista não? Sendo no caso ali de antagonistas competitivos, eles estão ligando no mesmo sítio, no mesmo local, mas o agonista produz efeito e o antagonista não. Então essa é uma pergunta que é difícil de ser respondida experimentalmente. Existem algumas teorias que tentam explicar isso, e eu vou explicar aqui para vocês a que eu mais acho que mais se aproxima do mundo real. Então, aqui tem um exemplo de um receptor acoplado à proteína G, que são receptores transmembranares, são receptores compostos por 7 alças transmembrânicas, então tem a porção extracelular que contém o sítio de ligação da droga e as porções intracelulares que vão ligar aqui no caso de uma proteína G e ativar os segundos mensageiros que vão levar à indução do efeito das drogas ou dos fármacos. Então, os receptores, eles são compostos proteicos e como as outras proteínas, elas possuem algumas regiões que são móveis ou mais flexíveis do que outras. Então, tem umas regiões dessa proteína, desse complexo dessa proteína que é mais rígida e outros mais flexíveis. Então, aqui na região intracelular está mostrando duas porções aqui em roxo e laranja, que são duas regiões mais flexíveis ou mais maleáveis desses receptores acoplados à proteína G. E é justamente a porção do receptor que tem afinidade pela proteína G. Então, quando existe uma afinidade entre o receptor e a proteína G, é desencadeado o mecanismo de ação desses receptores. Então, essas vias intracelulares de ativação, elas são efetivadas. Então, como eu comentei antes, esses receptores eles servem como uma maneira de comunicação pela célula do que está do meio extracelular para o meio intracelular. Então, você tem a região que, imagina, a membrana plasmática, a porção extracelular e a região intracelular. Então, quando enfim. Então, aqui está mostrando três estados diferentes que esse receptor pode estar, ou seja, três conformações diferentes, induzidas principalmente por essas regiões flexíveis do receptor. Então, conforme existe essa variação na conformação proteica do receptor, ele vai ter afinidade pela proteína G. Então, aqui tem duas conformações diferentes que possuem afinidade pela proteína G. E aqui uma conformação em que não tem afinidade por ligar a proteína G. Então, esse aqui seria considerado um estado inativo do receptor, quando ele não está ligado na proteína G, ele não induz a via intracelular de sinalização. E aqui, diferentemente, seria o estado ativo do receptor, que estado 1 e estado 2, que seriam condições em que essa conformação intracelular, essa estrutura tridimensional da proteína, permite com que tenha afinidade com a proteína G. Então, essa teoria aqui ela é baseada em experimentos de cristalografia, onde que em alguns cristais foi observado que esses receptores, mesmo na ausência do ligante, possuem afinidade pela proteína G. Então, o que a gente ouve comumente falar é que o ligante vem, liga no receptor,
e esse receptor liga na proteína G e induz a via de ativação intracelular. Então, isso é uma questão meramente didática, porque na realidade, provavelmente, esse receptor ele é ativado sem a presença do agonista. Então, basta que você tenha uma mudança conformacional e essa mudança conformacional favoreça a ligação do receptor com a proteína G. Então, quando isso acontece, a via intracelular é desencadeada. Aqui também está mostrando 3 estados, mas existem outras demonstrações mostrando que existem mais de 3 estados, enfim. Bom, então, você teria uma variação nessas conformações que favorecem com que você tenha a via de sinalização ou não. Então, também aqui está mostrando que essas setas de mão dupla aqui, então que isso aqui seria um equilíbrio. Então, aquela função fisiológica que a gente observa numa célula ou num tecido, ela é resultante do equilíbrio entre os estados desses receptores. E aqui estou mostrando um exemplo de um receptor só, mas se a gente imaginar uma célula, você tem centenas de diferentes subtipos e tipos de receptores, e cada subtipo ou tipo de receptor tem no mínimo 1000 cópias proteicas. Então, se a gente imaginar uma célula só, é um sistema muito complexo. Imaginar um tecido como um todo, a complexidade ela é muito maior. Então, mas voltando à pergunta, por que um agonista induz efeito e um antagonista não, sendo que ambos se ligam no mesmo sítio de ligação? Então, a explicação seria uma explicação possível para que isso aconteça, é que então você tem aqueles estados do receptor, estado inativo e ativo, aqui está representado por 2 estados só, mas então esse agonista ele teria uma afinidade maior pelo estado ativo do receptor, ou seja, ele tem uma preferência por se ligar no receptor quando ele está naquele estado ativo, quando ele está com uma afinidade pela proteína G. Então, o que o agonista faz, quando se liga na conformação desse receptor, é estabilizar. Então, ele estabiliza aquele receptor no estado ativo e com isso você modifica aquele equilíbrio para um estado de ativação, ou seja, favorecendo a resposta do receptor e, consequentemente, a resposta celular. Por outro lado, o antagonista, que ele não induz efeito, mas se liga no mesmo receptor, ele não tem preferência pelo estado inativo ou pelo estado ativo. Então, ele liga 50%, né, exemplificando aqui, no receptor inativo e 50% no receptor ativo. Então, ele não desloca aquele equilíbrio, ele não perturba aquele equilíbrio fisiológico e ele não altera a função basal desse receptor. E aqui tem um outro exemplo de um agonista inverso. Então, seria aquelas drogas ou aqueles fármacos que têm uma preferência pelo estado inativo do receptor. Então, o que eles fazem é deslocar esse equilíbrio para o estado inativo. Então, a consequência disso é uma inibição da resposta. Então, se você tinha uma resposta fisiológica X, agora você vai ter uma resposta menos 2x. Porque justamente alguns fármacos têm uma afinidade maior pelo estado inativo do receptor, pela conformação inativa. Bom, aqui tem aqueles gráficos com curva sigmoide, né, mostrando aqui no eixo X a concentração dos fármacos em log, e aqui no eixo Y o efeito. Então aqui nessa primeira curva em vermelho a gente está vendo o efeito de um agonista, que a gente já falou antes, né? Um agonista sozinho, e aqui na presença de um antagonista. Então você tem que aumentar a concentração do agonista para você atingir a mesma resposta. E aqui nesse caso, mesmo na presença do antagonista, esse agonista conseguiu atingir o efeito máximo. Então aqui essa linha pontilhada está mostrando a ativação basal desse receptor.
e aqui na presença de um agonista inverso. Então, o agonista inverso, conforme você aumenta a concentração dele, ele diminui esse estado basal do receptor. Então, ele inibe essa resposta. E aqui em azul, mostrando o agonista inverso na presença de um antagonista. Então, nesse caso aqui, você precisa de uma concentração maior do agonista inverso para induzir esse mesmo efeito inibitório que estava aqui marcado em vermelho. Bom, nesse outro lado aqui, nesse outro painel, está mostrando aqui o efeito de um antagonista. Então, a gente já viu antes que o antagonista sozinho, ele não produz efeito, mas ele contrapõe-se ao efeito do agonista. Então, aqui, esse gráfico ele é um pouco diferente, porque o que está mostrando aqui no eixo X é o aumento na concentração do antagonista, e não do agonista. Então, aqui, nesse caso experimental, tem uma concentração fixa de agonista, vamos pensar em uma concentração bastante elevada, e conforme que esse agonista induziu 100% do efeito que esse tecido suporta, então aqui está 100% de ativação, e conforme você vai adicionando concentrações crescentes do antagonista, esse efeito do agonista ele vai se perdendo. Então, aqui também provavelmente são duas substâncias que estão competindo pelo mesmo receptor. E aqui do outro lado a gente tem o efeito de um agonista inverso na presença de um antagonista. Então aqui, conforme você aumenta a concentração do antagonista, esse efeito do agonista inverso ele é perdido. Então aqui a gente conversou que existe um antagonismo farmacológico por bloqueio de receptores, mas existem outros tipos de antagonismo também entre os fármacos. Então, ele pode ser um antagonismo químico, que é quando duas substâncias elas têm afinidade química e se combinam e formam um complexo diferente do inicial. Então, aqui, por exemplo, se você estiver fazendo uso de um antibiótico e fazendo uso de sais de cálcio, por exemplo, uma pessoa que está fazendo um tratamento para osteoporose, e está com um processo infeccioso, que tem que administrar, fazer uso dos dois fármacos. Então, se esses fármacos forem utilizados concomitantemente, existem alguns subtipos de antibióticos que têm afinidade por cálcio. Então, se for esse o caso, esse antibiótico ele vai se combinar com esses sais de cálcio e vai formar um complexo. E aí você vai ter uma absorção menor do antibiótico e menor desses sais de cálcio. Então, isso pode ter um prejuízo no tratamento do processo infeccioso e também no tratamento da osteoporose. Então, esse seria um exemplo de antagonismo farmacológico químico. Existe também o antagonismo farmacológico farmacocinético, que é quando uma substância aumenta a depuração, a excreção do fármaco do organismo ou a eliminação por via hepática ou por outro tecido, seja ela pulmonar, enfim. Mas, por exemplo, se você estiver fazendo uso de algum fármaco hidrossolúvel para o tratamento de determinada patologia e você fizer uso de um diurético, então esse diurético vai fazer com que a pessoa perca líquido e vai, consequentemente, fazer com que a pessoa perca também, aumente a excreção desse fármaco hidrossolúvel. Então, nesse caso, você está eliminando ou excretando um fármaco em maior quantidade pelo uso de um diurético. Então, esse seria um exemplo de um antagonismo farmacocinético. E também tem o exemplo de um antagonismo fisiológico. Então, que seria duas drogas tendo um efeito contrário, mas atuando por vias diferentes. Então, por exemplo, se pegar a adrenalina, que vai induzir um efeito de aumento de força e frequência de contração no tecido cardíaco, que em oposto à acetilcolina, que vai induzir uma diminuição da força de contração e da frequência cardíaca. Então você tem duas substâncias, a adrenalina ligando em receptores beta-adrenérgicos e a acetilcolina ligando em receptores muscarínicos,
adrenalina induzindo aumento de força e frequência cardíaca, e no outro lado a acetilcolina inibindo a força de contração e a frequência cardíaca. Então, dois compostos diferentes atuando em vias em receptores diferentes, ativando vias intracelulares diferentes e induzindo um efeito fisiológico antagônico. Bom, o antagonismo, voltando aqui um pouco para o antagonismo por bloqueio de receptores, a gente tem o antagonismo competitivo reversível, que quando atua no mesmo sítio de ligação, ou o antagonismo irreversível. Então, essa curva aqui a gente já viu, uma curva clássica de um antagonismo competitivo reversível. Então, na presença do antagonista, você precisa de uma maior concentração do agonista e esse efeito máximo ele é atingido. Mas, diferentemente, quando você tem um antagonismo irreversível, então aqui em azul está mostrando uma resposta máxima, aqui no caso da hidroxitriptimina, uma concentração crescente aqui em log no eixo X. Então aqui seria a droga sozinha, o controle, e aqui em vermelho na presença de concentrações crescentes de um antagonista. Então conforme você aumenta a concentração desse antagonista, você precisa de uma maior concentração do agonista, mas nesse caso você não consegue mais atingir o efeito máximo. Então conforme aumenta a concentração do antagonista, o efeito desse agonista ele é diminuído. Então, você não consegue superar esse bloqueio, então isso é chamado de um antagonismo irreversível. Então, vocês podem dar uma lida no livro e ver por que isso acontece. Então, isso tem muito a ver com a afinidade que esses fármacos têm e a velocidade de dissociação que eles têm do receptor, da droga com o receptor. Bom, tem outro tipo de fármacos que seriam os moduladores alostéricos. Então, eles se ligam em sítios diferentes do agonista. Então, eles vão ligar no mesmo receptor, mas não no mesmo local. E eles alteram a função desse receptor. Então, os moduladores alostéricos eles podem tanto potencializar o efeito de um agonista, como inibir o efeito desses agonistas. Então, eles são moduladores alostéricos positivos, quando eles aumentam a ação desses agonistas, ou moduladores alostéricos negativos, quando eles inibem essas respostas. Então aqui só para ter um sumário dos conceitos abordados, então os fármacos eles podem ser agonistas ou antagonistas. A resposta biológica ela vai depender da afinidade, ou seja, a capacidade de ligação da droga no receptor, e da eficácia, que seria a capacidade de induzir uma resposta no tecido. Então, se for um agonista tiver uma eficácia, uma atividade intrínseca igual a 1, ele será um agonista pleno ou um agonista total. E se essa eficácia for entre 0 e 1, ele será um agonista parcial. E aqui, como a eficácia do antagonista é 0, a sua potência vai depender apenas da afinidade de ligação ao receptor, ou seja, a capacidade de ligação no receptor. E tem o antagonismo por bloqueio do receptor, ele pode ser superável ou não com o aumento da concentração do agonista. Então aqui tem dois problemas para vocês resolverem e responderem. Aqui é um outro exemplo que mistura um pouco daquelas duas curvas de um antagonismo competitivo reversível e irreversível. Então eu vou deixar aqui esses dois problemas como para vocês resolverem. Obrigado, espero que esses slides tenham ajudado e, na verdade, isso aqui é só um guia de estudo, então, para vocês aprenderem mesmo a disciplina, vocês podem utilizar os capítulos de farmacodinâmica do Hangdale ou do Goodman, ou mesmo procurar artigos científicos no PubMed
Vocês vão encontrar esses artigos clássicos e originais e também algumas revisões que trazem toda essa história da farmacologia e da farmacodinâmica, a história desses receptores. Vão encontrar também artigos atualizados sobre o assunto e contemporâneos, trazendo o que tem de novidade nesse assunto. Então, eu recomendo que vocês façam a leitura dos capítulos do livro e também procurem artigos científicos no PubMed, que com certeza vai complementar muito o estudo de vocês. Obrigado.